Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar a chamar o pessoal para nossa live hoje. Deixa eu chamar a minha amiga e host desse projeto. Olá, Lari. Olá, Olá, tudo bem? tudo Deixa eu tentar bem? chamar a Daniela. Tudo bem, Joyce? Oi, Prazer. boa noite. Boa noite. Obrigada por ter participado aqui com a gente hoje. Que alegria estar aqui. Muito obrigada pelo convite. A gente que agradece. Chamando a Dani. A Dani entrou agora. A Dani tá entrando. Dani, solicitei para você entrar. Qualquer coisa, você também solicita para participar da live que eu aceito aqui, tá? Ó, o Bruno já entrou, nosso espectador. Ele é o fã namorado número da 1. Mari, Joyce. Ele tá quase ganhando a selinha de fã. Olha, eu não tô conseguindo chamar a Dani. Gente, enquanto isso, eu posso tirar um print da tela? Claro! Eu nunca participei assim de uma live tão importante. Essa live é muito especial para mim. Eu já quero tirar um print. Ai, que bom! Pra gente Claro. também é muito especial ter você aqui. Vou tirar um print. A gente já conversou com a Dani, mas a gente ainda não se conhecia, né? Se você quiser se apresentar pra gente, a gente se apresentar pra você, enquanto a Dani vai tentando entrar. Eu me chamo Joyce. Eu estou falando de Parnaíba, no Piauí. Bem Que longe. legal. Vocês estão no sul do Brasil, né? É isso? Não, a Daniela Sudeste. tá no sul, eu tô em São Paulo, capital, e a Mari tá no interior. Olha que Isso. bom, né? Assim, a internet conectando pessoas de lugares tão diferentes, tão longe. A internet, ela reduz as distâncias, né? E é uma coisa muito boa, porque a gente tem o mesmo propósito e a gente pode unir nossas forças para alcançar muito mais pessoas, né? Então, desde que a gente abriu o Instagram do podcast, a gente está muito feliz, porque a gente está gostando muito disso, porque tem tido muita interação, a gente consegue conversar com muitas pessoas de vários lugares. A Dani, por exemplo, né, foi uma surpresa muito legal poder conversar com ela e a gente tentar, né, unir as forças para esse projeto mesmo, alcançar mais pessoas. Parabéns. E é muito legal esse projeto do Uncle Friends, que a gente também não conhecia. E agora a gente já quer ser parceira, ajudar no que for preciso. Sim. Que legal. Mas vocês são pacientes oncológicos? Já foram? Conhecem alguém? De onde veio essa ideia de fazer o Pode Mama? Então, eu sou mastologista e a Mari, ela é filha da Dona Maria, que foi minha paciente. E aí a gente se conheceu assim e nessa caminhada, a Mari resolveu partir para essa parte de saúde mental, está estudando psicanálise também, e a gente acabou ficando amigas e decidimos fazer um projeto juntas, né? Um projeto para trazer voz para as pacientes. A gente queria falar sobre câncer de mama,
mas a gente queria falar a partir da voz das pacientes, das pessoas que passaram por isso, né? E a Mari, ela tem muito esse lugar de fala, porque ela acompanhou a mãe dela em todo o processo, e eu acho que foi muito legal nós duas juntas, porque eu consigo trazer um pouco essa parte mais teórica, médica e tudo mais, e a Mari essa parte de vivência mesmo. E aí a gente criou um podcast e nesse podcast a gente está trazendo, nós estamos trazendo várias pessoas da área, né? A gente já trouxe uma fisioterapeuta, uma anestesista e também pessoas que já passaram pelo câncer, pessoas que tiveram familiares que passaram pelo câncer para contar suas histórias e que a gente possa dividir e ajudar, né? Então a gente está nesse projeto. Que lindo. Vamos seguir. Agora é minha vez. Agora é minha vez de printar. Isso, vamos agora virar um pouquinho. A Denise, que hoje à tarde nos enviou o vídeo contando a jornada dela com o câncer. Denise, muito obrigada. A sua história foi inspiradora. Eu espero que, assim como eu e a Lari ficamos inspiradas pela sua história, que outras pessoas também, seguidoras aqui do Podmama, das Ou com Friends, se sintam inspiradas também. Logo a gente vai postar, hein? Ela é lá de Juiz de Fora. Sim. Com certeza. Muito legal, porque a gente estava até falando, né, Dani? A internet, ela reduz as fronteiras e a gente consegue juntar nossas forças, né? Unir nossas forças. Eu demorei mais para entrar porque eu tô em Porto Alegre, né? Então eu demoro mais para entrar. Demora mais. E assim, Dani, obrigada a vocês por estarem aqui. Eu e a Mari, a gente decidiu esse mês fazer várias lives, trazer bastante informação, porque a gente está em Outubro Rosa, né? Outubro é um mês que todo mundo para falar sobre câncer de mama, o mundo inteiro mesmo, né? É uma campanha mundial. Então, é um mês que ajuda muitas pessoas, é um mês muito relevante. Então, a gente aproveitou esse mês para trazer também muita informação, trazer pacientes, trazer histórias e falar sobre câncer de mama. Por quê? Porque o principal do Outubro Rosa é falar sobre o rastreamento, né? Que o rastreamento reduz o risco, reduz a mortalidade por câncer de mama em até 60%. Então, a gente sabe a importância dessa estratégia. Outubro é maravilhoso. Mas eu e a Mari também estamos com um projeto, a gente quer até compartilhar com vocês, que a gente quer continuar falando sobre rastreamento o ano todo, né? A gente vê que outubro é muito importante, mas que o rastreamento ele é tão importante que ele deve ser lembrado pelo menos uma vez por mês, todos os meses, né? Então, assim, até uma amiga nossa que participou do podcast, chamada Fabrícia, ela que colocou o nome nesse projeto, né? Que é o projeto Procurei. No final, eu curei, porque procurei, achei e me curei, né? Então, a gente vai falar... O da Joyce, ele tem tudo a ver, ó. Amor cura, viu? É isso aí. Exatamente. E aí, a gente quer falar sobre rastreamento pelo menos uma vez, todos os meses, trazer essa lembrança. Assim, você já fez sua mamografia, já fez seus exames, falar sobre autoconhecimento, que são coisas muito importantes. E aí, a gente, aproveitando que a gente se conheceu, a gente combinou para fazer essa live para a Dani falar um pouco sobre o projeto dela, para a Joyce falar um pouco sobre esse projeto de vocês, né, do aplicativo, do OncoFriends, e aí a gente falar também um pouco do nosso propósito com o nosso podcast. Sim, isso aí. Bom, primeiro cumprimentar a Rose ali, que está dizendo que é de Quaraí, a cidade do meu avô. Cidade maravilhosa, um beijo. Isso aí, é o sul. Bom, eu tive meu diagnóstico a partir de um exame que o meu amor, meu marido, insistiu para fazer meus exames. E isso, depois do meu tratamento, eu comecei a refletir muito sobre o que me fez fazer meus exames. Não foi participar de uma campanha de Outubro Rosa, não foi ver comerciais e clamores para se fazer os exames, e sim alguém em casa me dizendo que meus exames estavam vencidos. Né? Então, assim, eu comecei a pensar o que falta na comunicação de quem quer
né, dizer, oi, pessoal, se liguem, tem que fazer os exames. E o que que acontece que não chega comunicação na gente, né? Para mim é o fato de eu achar que eu não vou ter câncer de mama. Então eu não me preocupo com isso. Então acho que é fazer essa virada na cabeça da mulher para ela perceber que se juntar mais 4 de nós aqui, nós somos 8, se uma em cada 8 vai ter câncer de mama, é um número muito expressivo, né? Eu faço uma coisa horrorosa com as mulheres quando eu me reúno em qualquer palestra, quer dizer assim, ó, pega um grupo de amigas do WhatsApp, qualquer grupo tu vai ter 7 amigas, qualquer grupo tu tem 7 amigas, né? Tá, agora escolhe alguém para ter câncer de mama naquele grupo. Uma vai ter, né? É verdade. Então, assim, é uma coisa que... E a gente é contemplada sem nenhum requisito da vida, né? Eu não, né, não tenho histórico familiar, não sou fumante, toda aquela relação. E fui contemplada, né? Então a gente tem que, assim, ó, a maneira da gente estar viva aqui hoje conversando é ter os exames em dia. Então isso que tu fala do rastreamento, assim, é a base de tudo, né? No nosso caso. Assim como tem a Denise, a doutora Denise Miller, maravilhosa, que faz um trabalho sobre HPV, né? Ela fala assim, o essencial no colo é fazer a vacina do HPV quando é jovem, né? E as mulheres fazerem seus exames controladores, né? No nosso caso, é o exame. Infelizmente não tem vacina, mas é o exame, manter os exames em dia, né? E o nosso projeto começou, vou ser bem breve para não ficar tomando muito tempo de vocês com uma fala só. Mas a partir da minha percepção e da Gabi, de que a gente tinha que passar informação para outras de nós, tanto as que já têm diagnóstico, que não sabe o que fazer muitas vezes, porque não tem um acolhimento adequado de um médico, né? Não, a gente começou a gravar os depoimentos sobre Outubro Rosa e a gente quis exatamente a parte de reclamações, sabe? A gente queria o saque mesmo do câncer de mama, né? E a reclamação mais constante que tem é da falta de acolhida, da falta de humanidade, da falta de empatia pelos profissionais. Eu gravei hoje o meu vídeo, que vai agora mais pro final do mês no ar, sabe? E o meu é sobre uma nutricionista que foi uma acolhida péssima. Né? Então, isso que a gente quer no app, que a gente está concluindo ele agora para poder auxiliar outras mulheres. Então, serve tanto para mulheres que já tiveram diagnóstico, como para aquelas que simplesmente se alertaram de que ele é um negócio que bate na porta da gente sem pedir licença, entra. Né? Eu quis convidar a Joyce e falei para a Gabi, me bota em contato com a Joyce. Porque a Joyce fez uma gravação para nós, para sair no outubro, e eu fiquei apaixonada pelo que ela falou, e disse, não, tu segura ela, que essa gravação dela eu quero usar depois. Eu quero usar depois a gravação dela, sabe? Porque as meninas falam com tanta emoção, com tanto coração, e são tão solidárias umas com as outras, que emociona demais a gente. Porque a gente cruza muito com mulher individualista, ou que quando a amiga vira as costas fala mal da amiga, né? E a gente entrou num universo, infelizmente a gente foi jogada no universo, que é muita mulher maravilhosa. É muita mulher maravilhosa que quer solidarizar. Aquele dia que eu conversei com vocês, né, que a gente falou um pouco sobre os nossos projetos, essa menina falar da mãe dela sabe, com o coração que ela falou, e hoje ela está num projeto desses, é um negócio lindo demais, né? Então isso nos dá forças para continuar, assim. E a tua frase, Joyce, é maravilhosa, é isso aí, o amor que cura, e tem uma placa na entrada do lugar onde eu fiz a minha químio que dizia, ninguém vence um câncer sozinho. É isso aí, sabe? A gente tem que ter a rede. E se não é família, é amigo. Se não é amigo, são os Open Friends. Se não, são os outros grupos que a gente vai criando ao longo do caminho. Com certeza. Joyce, conta um pouco pra gente. A gente quer se emocionar com você também. Ai, meninas, muito obrigada. Eu, na verdade, sou uma grande fã do Open Friends. Eu vim aqui participar a convite delas. Eu já sigo elas, assim que elas abriram, que criaram o Instagram, eu me conectei e eu fiquei muito impactada assim, com a proposta que elas tiveram, né, com a visão que elas tiveram, né, de desbravar esse mundo de forma virtual, né, que pode abranger todo mundo, que pode acolher o brasileiro. E elas trazem essa forma tão gostosa de tratar desse assunto.
porque elas trazem informação de uma forma acessível e com várias pitadas, assim, de bom humor, que é uma coisa que a gente precisa muito, é de estar fortalecendo o nosso emocional, de estar fortalecendo as ligações, né, interpessoais, e eu vejo que esse app, ele veio com essa proposta, assim, tão clara, né, de conectar, e eu fui, assim, foi uma energia magnética quase, assim, eu fui ligada a ele e eu fico acompanhando, eu já botei um sinalizador no meu celular, toda postagem que elas fazem eu tô aqui seguindo, e eu sou contemporânea do diagnóstico, mais ou menos, da Gabi, eu descobri também em 2022, eu descobri meu câncer em 2022, fiz todo o tratamento, fiz quimioterapia, cirurgia, radioterapia, estou agora na hormonioterapia, há 5 anos em hormonioterapia, e durante esse trajeto inteiro, eu fui buscando algumas estratégias de enfrentamento. Eu encontrei aqui na internet mulheres assim tão inspiradoras como essas que estão aqui hoje, né, falando comigo, que me motivaram, né, a falar um pouquinho da história também. Eu criei um Instagram também de ajuda, de apoio, tem um grupo também que é o Vencendo o Bom Combate. É um Instagram que eu fiz com blusas, eu faço blusas com frases motivacionais, acho que até de motivação mesmo do que eu estava vivendo. Eu precisei dessas frases para enfrentar. Então, eu fui criando frases e colocando, estampando em blusas, e essas blusas fazem sentido para quem está passando por isso, né? E eu estou distribuindo, estou dando, vendendo. São blusas que vestem, quando a gente veste a camisa, eu tiro um pouco a camisa do câncer, eu não visto a camisa do câncer, eu visto a camisa de quem está vencendo um câncer. Eu falo muito isso. Quando eu estou usando uma blusa e alguém me pergunta, eu não vou vestir a camisa do câncer, eu vou vestir a camisa de quem está vencendo. Então, são frases assim, simples. Eu venci o bom combate, eu tenho um coração valente, eu faço cura terapia. Eu não gosto da expressão quimioterapia, né? Eu escrevi na blusa, eu faço cura terapia. O amor cura. E tudo isso inspirado, assim, nas vivências e nas postagens, né, das meninas que estão sempre fazendo algum conteúdo, né? Informação, estão discutindo algum ponto importante, estão trazendo esses assuntos relevantes e estão inspirando outras mulheres. Então, hoje eu estou aqui como fã delas, para agradecer, e agradecendo também o convite para participar aqui. Eu assisti o podcast com a Nathalie, eu acompanho ela também, eu estou assim, muito feliz de estar aqui, e eu espero que cada vez mais a gente consiga reunir o máximo de mulheres, o máximo de pessoas em prol dessa causa, né, que a gente consiga mudar algumas políticas e alguns direitos que a gente precisa tanto para as pessoas que estão passando por isso, né, para os nossos colegas de luta, para as nossas amigas de luta. E hoje eu trago comigo e vem martelando assim na minha cabeça, que é que nós somos a maior geração de vitoriosos do câncer. Então, eu carrego isso comigo e eu quero que todo mundo que está passando por isso, né, se apegue a isso, se levante e acredite, né, que nós temos soluções tecnológicas, né, de todas as formas de diagnosticar precocemente, de tratar rapidamente e de ficar curado definitivamente. Nós somos a geração, a maior geração de vitoriosos que o câncer já viu. Que linda a sua visão, que linda a sua atitude com essas camisetas. Eu já quero uma para mim. Eu também. vestir essa camisa também. Sim. E é isso, eu acho que é o que a Dani falou. A gente, vocês, né, quando são jogados nesse mundo, as pacientes sempre falam, eu caí num buraco. Essa é uma frase que sempre vem. Que assim, eu caí num buraco e aí nesse buraco tinha muitas coisas, né? E a gente precisa se inteirar de tudo isso. E eu acho que uma vez que você é jogado nesse mundo, o que eu percebo é que depois muitas mulheres continuam como vocês, pegando como inspiração e querendo ajudar outras mulheres. E eu acho que é uma coisa tão forte na vida, né, de quem passa, que daí vira realmente um propósito. Então, é muito lindo a sua fala e a da Dani também, o trabalho de vocês. É muito lindo mesmo. Estou muito honrada de estar aqui
Tantas mulheres A maravilhosas. gente quer vocês dentro do aplicativo, que a gente acha legal do que a gente está criando, porque aplicativo hoje em dia é algo fácil e acessível para qualquer um, por isso que a gente quer um aplicativo que facilita a vida e o acesso para qualquer mulher de qualquer poder aquisitivo, né? Porque é um acesso gratuito, né? E a gente quer isso, a gente quer pegar quem já existe e quem está surgindo e concentrar um compêndio. Olha, vocês querem isso aqui, tem aqui. Vocês querem isso em tal estado, tem aqui. Eu tive semana passada, eu estava em Florianópolis lá com o pessoal da MUC, mulheres maravilhosas, sabe? Elas têm muitas ideias, muitos projetos que elas já estão em andamento há muitos anos. A gente tem que pegar essas coisas que já existem e divulgar para Unir outros estados, forças, né? Isso é reproduzir e sensacional. reproduzir experiências que deram certo, projetos que deram certo no lugar, a gente tem que pegar e sair replicando por outros estados do país, né? Para as mulheres terem acesso. Nos grupos que a gente tem do WhatsApp, a gente tem grupos ali com mulheres de todo o país. Então a gente vê assim a diferença que tem de acesso e de informação é muito grande. É muito grande. É assustador. Né? Então a gente conversa às vezes individualmente com friend assim dos estados, às vezes do Nordeste ou do Norte, que tem mais dificuldade de acesso ao que a gente tem. Por que a gente não pode dar essas informações e ensinar um pouco o caminho das pedras? Daqui a pouco formar um grupo lá. Esses dias eu estava falando com uma menina em Goiânia e ela era daqui, foi para Goiânia acompanhar o marido num trabalho e a mãe dela é da Liga Feminina de Combate ao Câncer daqui e foi para lá para cuidar dela, porque ela teve um diagnóstico, estava no início do tratamento, tinha feito a primeira quimio. Então a gente pode pegar as coisas que deram certo aqui, leva para lá, deu certo aí em São Paulo, manda para cá e assim a gente vai trocando e todo mundo cresce junto, né? Então eu Porque o quero, nosso já falei para propósito vocês, né? Quando a gente tiver com o aplicativo funcionando, quero vocês lá dentro para dizer que vocês existem, que vocês trazem informações, que vocês compartilham dados, né? Tu sendo da área da medicina, tu sendo uma médica, que tu tem todo esse teu lado humano, essa tua abordagem que grita aos olhos, assim, da tua humanidade, da tua sensibilidade. A gente, como paciente, isso é uma dádiva, né? Isso eu tive o depoimento dessa moça ali falando como foi, né, a acolhida com a mãe dela de tua parte, né? Então, isso faz toda a diferença na vida da gente. Assim como o oposto também. Assim como uma acolhida negativa faz muita diferença na vida da gente também, né? Isso eu percebo. Como a gente está muito fragilizado nesse momento, uma coisa negativa é muito mais negativa. Ela grita muito alto. E eu acho que, assim, nosso maior lema, né, e nossa maior característica, minha e da Mari, né, é essa questão da humanidade. A gente acaba sempre atraindo pessoas como a gente, porque a gente acha que isso é essencial. E foi uma das coisas que você falou aqui, que eu até anotei, que é a humanização. Uma pessoa com câncer, uma pessoa em tratamento oncológico, ela não pode ser tratada de uma forma que não seja humana, que não seja acolhida, de alguém que não olhe para ela como uma pessoa que precisa mesmo de apoio naquele momento, sabe? Que enxergue ela. Então, isso parece óbvio, mas não é tão óbvio assim, né? E a gente quer trazer isso também. O que a gente... Perdão, Fala, Mari, Mari. pode continuar. Não, amiga, pode falar. O que a gente sempre enfatiza, né, aos médicos que dão um diagnóstico. Para você pode ser um dia normal de trabalho, mas para a mulher que está recebendo esse diagnóstico é decisivo para a vida dela. Então, quando a gente encontra alguém que olhe para a gente, alma com alma, coração com coração, e tenta escolher as melhores palavras possível para passar isso de forma, sabe, mais humana, é ímpar, é maravilhoso. É muito bom a gente conseguir ter um profissional desses ao nosso lado. Sim. Maria, é o que a gente estava falando no nosso podcast até com a doutora Patrícia. A gente falou muito da doutora Ana Cláudia Quintana, que ela é uma médica paliativista, não sei se vocês conhecem. E até no TED Talks dela, que tem na internet, que eu amo a abordagem dela, ela fala: muitas vezes nós médicos não estamos prontos para receber o paciente. Muitas vezes o paciente está muito mais pronto que a gente. E ela mostra até uma paciente
que tava assim, toda arrumadinha, sem cabelo, mas sentada lá, ela fala, ela se arrumou, ela tá pronta. Ela tá uma semana pensando o que ela vai falar para esse médico, pensando que ela só tem 10 minutos. E nesses 10 minutos tem que caber tudo que ela vai falar para ele, tudo que ele vai falar para ela. Então ela tá pronta, ela se arrumou, ela pôs um brinco, ela colocou uma boina, ela tá pronta para aquela consulta. Aqueles 10 minutos que ela vai trocar com ele, sabe? E aquele médico, ele tá pronto. Ele tá pronto para encontrar essa pessoa que precisa tanto dele. E é o que a Mari falou, muitas vezes a gente tem que sempre a gente tem que voltar para a realidade. Na hora que a gente pisa no hospital, tirar todos os problemas nossos, deixar para trás, deixar fora. Porque ali tem muita gente que está pronto para encontrar a gente. E a gente precisa estar pronto também para encontrar esses pacientes. Para conseguir ter essa abordagem. Não misturar o nosso dia, os nossos sentimentos, os nossos problemas naquele momento. Não deixar isso interferir, né? Então, isso é uma coisa muito importante. É incrível, assim como que tu tá falando exatamente, quando eu mandei para as meninas lá a postagem, ver se eu consigo achar, eu mandei a postagem para fazer do meu depoimento que eu fiz, né, do dia da minha gravação, e aí eu fui mandar para elas, e aí no final eu copiei a frase aquela do Jung que fala que conhece todas as teorias, domine todas as técnicas, mas quando encontrar uma alma humana, seja apenas outra alma humana, né? É isso. Para um ser humano na tua frente, seja humano, né? Às vezes é isso, né? Teve um depoimento de uma menina dizendo assim, eu sei que a minha situação era delicada, eu sei que eu só ia ouvir coisa ruim, mas eu queria ouvir no final um carinho, Você não precisa né? prometer que vai dar tudo certo. Você só precisa falar assim, olha, né? mas eu tô Então, aqui, eu vou te ajudar, sabe? Então, assim, a gente quer ajudar, a gente tá com projetos, assim, tem um projeto que a gente tá... Por isso que eu tô assim, o mês inteiro de lenço, não tô com cachumba nem nada, mas não é que a gente, antigamente, né, as pessoas tinham cachumba, usavam lenço, né? A gente... eu sou antiga. Mas é que a gente tá fazendo um projeto de recolher lenços e a gente encomendou mochilinhas dessas de academia, que a gente vai distribuir num hospital nosso daqui, que é SUS, para pacientes que a gente soube que algumas têm vergonha de circular, de andar na rua, porque não tem condições de comprar um lenço, um turbante para poder sair. A gente comprou lenços bem bonitos e turbantes bem coloridos para elas poderem usar e ficarem sim orgulhosas que estão em tratamento, estão se recuperando, né? Então, a gente está com alguns projetos que envolvem sim custo, né? Valores, mas tem tanta coisa que não tem preço nenhum, que não custa nada. E que seria tão grandioso para a vida de tantos de nós. Exatamente. É isso que a gente tenta, assim, falar isso para profissionais da área da saúde, são enfermeiros, são narrativas que a gente tem de situações de enfermeiros, de nutricionista, de fisioterapeuta, sabe? Que não fez uma acolhida legal e botou mais uma pá de cal na pessoa ali, né? Então, E muitas vezes aquilo fica tão enraizado na cabeça da pessoa que fica um trauma mesmo, né? Então, é muito importante. Tem um comentário ali da Luciana, ela é da Piauí, ela é minha amiga, tá assistindo, ela falou, o apoio psicológico é muito importante. E isso são pequenos detalhes, né, que a gente consegue desprogramar todo um tabu, uma crença que vem junto, né, com o diagnóstico. Então, eu usei uma estratégia que eu adquiri dentro da minha terapia. Eu já fazia terapia antes do diagnóstico e durante a terapia, durante o processo de tratamento, eu me questionava muito com essas palavras de muita força, né? Do tratamento, a palavra câncer, a palavra quimioterapia, isso trazia para mim um peso muito grande. E foi através dessas estratégias que eu fui criando os desbloqueios, né? Então, eu fui desbloqueando essas palavras, né? Tirei quimioterapia e troquei por cura-terapia. Então, quando eu imaginava que eu ia no centro de quimioterapia, eu imaginava uma coisa assim pesada, uma coisa triste, uma coisa sofrida, pessoas doentes. Mas quando eu pensava que eu ia para um centro de cura-terapia, outro cenário, né? Então, eu ia mais animada, já ia mais alegre, mais ativa, e incorporando isso, né? Incorporando essas palavras
de cura, de vida, de esperança, de fé, de força. Então, apoio psicológico realmente, né? Se você tem uma boa base, né? Acolhida do médico, né? Dos profissionais que estão tratando de você. E junto a isso, né? Esse apoio psicológico, esse fortalecimento, né? Desenvolver as suas próprias estratégias de enfrentamento. Nesse momento, eu acho que é o conjunto, né, perfeito para que a gente se levante, né? O importante é levantar, buscar, sair daquele posição, né, de sofrimento, isolamento, de vitimismo e fazer por si, né? E movimentar esse tratamento, né? Fazer por si e buscando cada vez mais estratégias, enfrentando. Não é que assim, a gente é super corajosa, super Mulher Maravilha. O que a gente tem que fazer é enfrentar da forma que for, como aparecer, a gente tem que buscar enfrentamento e seguindo em frente, né? Se apoiando aí na rede de apoio, no que a gente encontra. E graças a Deus eu tive esse privilégio, né, de encontrar pessoas tão inspiradoras bem no começo do meu tratamento que me levantaram várias vezes. E todas as vezes que eu falei isso até pra Gabi, todas as vezes que eu tava muito triste, eu ia lá no Instagram e eu vi o que ela tava fazendo. E eu acabei mudando todo o meu humor, porque ela é muito divertida, muito bem-humorada, ela tem muitas coisas assim que ela faz que são engraçadas no dia dela e ela consegue passar no nosso dia. Então, acho que a gente vai se fortalecendo, né, como vocês estão fazendo, criando, né, comunidade, uma rede de apoio. E por mais que seja longe, distante, né, um aplicativo que fora, abrange as fronteiras, né, ultrapassa as fronteiras, a gente consegue se sentir tão próximo, tão perto. E com certeza isso foi um ingrediente secreto aqui, do meu tratamento. É muito legal quando você fala, né, Joyce, porque é muito autoconhecimento seu com você mesma, né? Você sabia que para você, que você identificou, aquelas palavras estavam sendo muito difíceis. E aí você criou estratégias, né? Isso até é uma abordagem da terapia cognitivo-comportamental. Você criar estratégias dentro do seu pensamento, pensar sobre o seu pensamento. Por que eu tô assim, né? E aí você conseguiu criar uma estratégia para sair disso. E a sua estratégia pode ajudar muitas outras mulheres que não conseguem, às vezes, entender o seu próprio sentimento, como você fez, né? Porque você conseguiu ter uma leitura do seu sentimento, né? E aí, né, nessa forma, com certeza, tem muitas outras mulheres que vão se sentir muito melhores de ouvir cura-terapia do que quimioterapia, né? Então, assim, você é maravilhosa, eu já te amei. Queremos as suas camisetas. Viu por que eu insisti? Viu por que eu insisti em trazer ela? Não é para fazer um depoimento nos elogiando, foi para ela falar dela mesma, sabe? E é isso, e a Joyce sabe disso pelos grupos do WhatsApp, né? Assim, tem um dia que tu tá afim, claro que a gente não consegue acompanhar as 800 mensagens por dia, mas tu tá afim de entrar, de conversar, tu fala alguma coisa, rapidinho vem alguém te acolher, tu tá com alguma dúvida, rápido vem alguém tirar tua dúvida ou te indicar algum lugar para tu pesquisar de uma forma segura o que tu precisa saber, né? Alguém ouve falar de alguma coisa milagrosa que surgiu, não sei o que. Não, menina, isso não tem nada a ver, a gente já viu, meu médico já disse que isso não funciona, deleta, né? Então é muito bom a gente ter isso, por isso que a gente quer, dentro do aplicativo, sistematizar isso, para facilitar uma busca. O WhatsApp é muito bom, mas é uma ferramenta meio capenga nessa parte de busca, né? Então, para facilitar a busca de informações, para facilitar a busca de profissionais, né? Quer procurar um profissional, um mastologista, quer procurar um gineco, quer procurar um oftalmo. Tinha uma menina esses dias que achou que estava com uma lesão no olho que podia ser da medicação que ela estava tomando. Então, qual é o oftalmo especialista na região dela, no estado dela? A gente quer isso, é compartilhar dados, informações para facilitar a vida de todo mundo, né? E vocês fazem um trabalho muito legal. Porque isso, imagina, vocês têm uma dupla, nós somos uma dupla de pacientes, tá? Mas vocês é uma dupla de alguém que tem a visão técnica e tem o outro lado, que é o do lado do paciente, né? Apesar de também ter um lado técnico na outra esfera, né? Na outra face, né? Que também tem uma técnica que é muito importante para nós também. Então, assim, vocês são cuidadoras da saúde, né? Mas, ao mesmo tempo, tem esse lado humano que faz toda a diferença na hora de uma abordagem, de uma visão, na hora de conversar com pessoas como nós, darem ouvidos. Se fores ver, tu é uma médica,
que está nesse momento ouvindo pacientes narrando o que precisam ouvir. Exatamente. Incrível. E para mim é uma escola, né? E assim, a gente está engatinhando ainda nesse projeto, mas eu falei para Mari, a gente já está muito diferente enquanto pessoa, depois de tantas pessoas, tantas conversas que a gente teve durante todo esse caminho, e isso estimulou a gente a ir cada vez mais, né? Continuar. E até uma das coisas que a Joyce falou, que eu lembrei da fala da Natália no nosso podcast. Então, cada dia a gente vai aprendendo uma coisa, que foi a questão, né? Ela é médica também, né? Ela é ginecologista, e ela teve o diagnóstico dela até pelo próprio autoconhecimento. Que ela, se olhando no espelho, ela conhecia muito o corpo dela, ela viu ali uma área que estava um pouco mais retificada, conseguiu identificar uma retração e conseguiu, antes dos 40 anos, identificar um nódulo que era não palpável, né? Um nódulo de 2 centímetros. Então, é muito legal essa parte que foi pelo autoconhecimento, mas ela falou que depois, quando ela entrou nesse mundo, caiu no buraco, né? Como a gente fala, ela se identificou muito com outras mulheres também falando, que ela leu um monte de artigo, que ela já estava sabendo tudo sobre HER2, sobre trastuzumab, sobre todos os tratamentos. Só que ela só conseguiu se sentir um pouco mais calma quando ela entrou na internet e olhou muitas outras pessoas como ela, também passando por aquilo, na mesma idade dela, passando, superando. E aí que ela conseguiu ter força. Então, é muito importante essa fala, a gente trazer a fala das outras pessoas, ter esse apoio dos grupos, né? Ter com quem contar. E é muito legal isso Tem tudo. uma paciente que conversou comigo esses dias, que ela disse que passou por 5 médicos até conseguir se sentir confortável para começar o tratamento dela, né? Pela falta de acolhida, e que é colo, beijo e abraço, né? É um olhar de empatia, né? Então ela disse que foram muito frios e inclusive uma médica ela começou a se emocionou, começou a chorar e a médica disse que tinha pessoas com algo bem pior do que ela e não chorava. Então, bom, cada um tem a sua dor, né? Não sei como a pessoa vê isso, mas né, assim, o que pode ser muito pesado para mim pode ser leve para o outro, né? A gente não tem como medir a dor de ninguém, O sofrimento é né? individual, né? E não é comparativo. Não, As não doenças não podem vou ser medir. comparativas, mas o sofrimento é único. O sofrimento A de maneira cada como tu recebe aquilo e o histórico e a carga toda né, todas as crenças, tudo que tu já tem construído no teu histórico. Então, assim, cada pessoa é completamente diferente da outra na hora que se depara com isso. Eu nunca imaginei viver o que eu tô vivendo, assim como também a Joyce também nunca imaginou deve ter vivido o que a gente tá vivendo. Nós mudamos, somos outras pessoas, é como a Gabi fala, às vezes eu não queria ser quem eu me tornei, né? Eu preferia nunca ter sido quem eu sou hoje. Mas já que eu me tornei o que eu me tornei, então vou tentar ser uma pessoa de bem, tentar fazer bem para os outros e ajudar quem eu puder, né? Já que eu tive que mudar, então que seja para ajudar os outros também. E é nesse espírito que a gente tenta trabalhar nos grupos ali. Parece ser uma coisa tão simples, mas ao mesmo tempo é difícil, é um exercício difícil. A gente sabe como o dia a dia às vezes é pesado, porque não é só alegria, tem momentos em que a gente perde algumas de nós, né? Tem vezes que essa porcaria desse câncer vence, né? Não é só a gente que vence, né? Mas eu sempre digo que ele é silencioso, mas a gente é bem barulhenta. Então, a gente derruba ele no final das contas, na maioria das vezes a gente vence ele. E como a Joyce disse, eu sempre me emocionava, nas primeiras 10 vezes que eu falei isso, eu chorava. Agora eu tento não chorar mais. Que o mundo nunca viu tantas de nós vivas. E assim vai continuar sendo, E os né? tratamentos evoluindo a cada dia, né? Então, até as pacientes com doença avançada, a gente entender que até o último dia da nossa vida a gente está vivo. Então, a gente não vai perder, né? A cada dia que a gente continua, a gente vai vencer, né? E ser almas ressignificadas até o último dia da nossa vida. Eu sempre falo para a Mari sabe, eu tenho minha maior dificuldade é lidar com a progressão da doença, né? Porque a gente quer ganhar, a gente quer sempre, enfim,
curar, né? Mas, assim, até assistindo muito a Ana Cláudia Quintana, eu consegui entender um pouco mais isso, né? E ela fala assim, a gente como médico, a gente não pode ficar triste quando um paciente veio com a progressão de doença, porque se a gente se formou para cuidar de gente, a gente tem que cuidar dessa pessoa, do nosso paciente até o último dia que ele viver. Então, é nesse sentido que eu tento ir, né, nessa abordagem, mas eu realmente eu tenho dificuldade, estou tratando aí nas minhas terapias também, mas devagar a gente vai aprendendo a lidar com tudo, e eu acho que vai ser muito legal a gente também trazer alguém que tenha que faça essa parte de cuidados paliativos, que trabalhe também com progressão de doença, que é uma das coisas que a gente não quer falar, porque é o mais difícil, é o mais temido, mas a gente tem que falar sim, porque tem muitas pessoas que estão passando por isso e não é o fim, né? Porque cada dia mais os tratamentos do câncer eles têm evoluído e a gente está vivendo com câncer como uma doença crônica, né? Então, a gente não pensa que a gente pode morrer de bala perdida amanhã aqui em São Paulo, né? Então, o problema quando a gente está com um diagnóstico, parece que a gente está com uma arma na nossa cabeça, né? E é isso que alguma forma que a gente tem que aprender para lidar com isso de uma forma diferente, né? Até tem um livro também de uma paciente que viveu com uma doença metastática, acho que 11 anos, chama Enquanto Eu Respirar. É muito lindo. Eu recomendo. É Ana Michele o nome dela. Ela faleceu, mas muitos anos depois eu acompanhei ela viva há muito tempo e ela é maravilhosa. Acho que deve ter existido ainda no Instagram dela. Sim, acho que sim. A Lari tem uma frase muito, acho que significativa. Uma mulher que está acometida pelo câncer, ela está longe de precisar só da cirurgia. Ela precisa de uma rede de apoio, ela precisa de médicos dedicados a ela. Tem até a Rose que falou aqui que o médico disse que o câncer dela era pequeno em comparação a outros. É uma falta de sensibilidade, porque durante toda a história, nós mulheres lutamos para adquirir direito, adquirir voz. E a única coisa que acho que a gente nessa história não aprendeu é ser cuidada. E no momento quando a gente recebe um diagnóstico de câncer, a gente precisa ser cuidada. E é aquele momento que a gente quer entrar num casulinho e a gente quer ser abraçada. E aí, quando você encontra um profissional que só está pensando na razão e esquece do emocional do paciente, as duas coisas não ressoam. A gente fala de coração para coração e de mente para mente. E no momento de diagnóstico, o paciente é só sentimento. Se você racionalizar 100% e não der importância pelo que ele está sentindo, você vai jogar uma pá de terra nele e vai ficar ainda mais difícil ele suportar todo esse processo, né, gente? Sim, a gente tem a gente está fazendo agora Desculpa, Dani, pode falar. Acho que travou um pouquinho. Travou aqui também. Já deve estar voltando. Mas o que eu ia falar é que a gente nunca pode diminuir a dor do outro, né? Porque o sofrimento, ele é individual, né? O sofrimento é de cada um. E quando o tumor encontra, um câncer encontra uma pessoa, ele encontra uma pessoa que já tem uma história, né? Que tem suas dores, que tem seus traumas. Ô, Mari, tenta chamar a Dani aí. Chamo. Isso também. Desculpa. Não, já é só para concluir. E isso vai gerar dor e sofrimento, independente se for um carcinoma in situ, se for uma lesão de risco, se for um tumor invasor, não importa. É aquela pessoa, é como ela vai receber aquele diagnóstico. Não tem como a gente diminuir, reduzir o sofrimento do outro, porque o sofrimento é individual. É dependente da história daquela pessoa, de tudo que ela passou, da personalidade dela, de tudo isso. Então, assim, a gente nunca pode reduzir. Ah, mas o seu é tranquilo. Não, porque é o dela. Respeita, né? Respeita o outro. Eu vinha pensando, o câncer, ele nunca vem sozinho. O câncer, ele é uma equipe, né? Ele vem com a depressão, ele junta com a ansiedade, ele vem com algum transtorno de sono, distúrbio de sono. E quando ele está indo embora, ele também deixa coisa.
Ele sempre chega com muita coisa e vai embora deixando muita coisa. Então, agora, por exemplo, estou com 2 anos e meio de trabalho. E observando agora, assim, o que ficou, né? Eu fui enquadrada agora como pessoa com deficiência. Eu tive que fazer uma cirurgia na mama e na axila, e dessa cirurgia ficou uma condição de limitação do meu braço. Então, agora, além de paciente oncológica, eu estou também enquadrada como pessoa com deficiência. Então, o câncer é um compêndio mesmo, né? Um complexo que a gente tem que ir de pouquinho em pouquinho, entendendo, digerindo, ali, absorvendo e levando. Não é romantizar, né, Joyce? Não dá pra gente romantizar. Porque, assim, é o que a gente viu em todas as pessoas que a gente conversou no podcast até agora. E já tiveram 2 pessoas que tem hora que dá vontade de morrer. Tem hora que dá vontade de você não existir para passar por isso. Porque é realmente muita dor, muito sofrimento. É o medo da sua vida acabar. É o medo da terminalidade da vida. É o medo de você deixar as pessoas que você ama, os seus projetos. É o medo de... Mas, gente, eu tenho tanta coisa para fazer. Não é possível que é só isso, que acabou aqui. Sabe? E ao mesmo tempo é a força de lutar. Então, é claro que vai ser um misto de sentimentos. Então, é difícil. Tem momentos que vai ser muito difícil, que não tem como a gente romantizar. Mas é por isso que é tão importante esses grupos e a gente estar junto, porque de uma certa forma é isso. Um vai trazendo o outro, e aquele dia que você não tá tão bem, como você falou, você usar suas estratégias, sabe? Você se conhecer, você ter esse autoconhecimento para falar assim, não, eu vou entrar no Instagram da Dani, eu vou entrar lá no grupo, eu vou mandar uma mensagem, entendeu? Você saber, olha, isso tem sentido o que eu tô falando? Tem, eu tô passando por uma doença grave, tá bom, mas assim, eu olhando em volta, a maioria das pessoas está se curando, tá vivendo, tá viva, então a minha maior chance é essa. Então é isso, é tentar sempre, a hora que a gente cair no buraco, a gente voltar e recorrer a outras pessoas também, né? Não tem como entrar num diagnóstico e sair dele a mesma pessoa. O câncer, ele traz a gente para o presente, ele faz com que a gente reestruture muita coisa internamente e, principalmente, surge um senso de você querer ajudar o outro, ajudar as outras mulheres a passarem por isso, que é, assim... absurda. Não sei de onde vem tanta vivacidade em querer auxiliar, estender a mão e falar, ei, eu passei por isso, calma, você vai dar conta. Esse sentimento é uma dívida de gratidão que a gente tem. Se fosse assim, eu quero devolver apoio que eu recebi, eu quero agradecer a Deus de alguma forma. Então eu sinto quase isso, assim, uma dívida mesmo de gratidão por Deus, que eu tenho que ajudar o dia sem ajudar alguém, o dia que e não valeu tanta pena. A nossa vida ganha um sentido, né? diferente, né? É uma dívida do bem. De assim, eu recebi, pode ser que eu nem devolvo para aquela pessoa o bem que ela me fez. Porque às vezes ela não tem nem ideia. Naquele dia que você estava tão fragilizada, que aquele abraço, que aquela fala dela fez tanta diferença para você. Mas que você consiga fazer isso para uma outra pessoa que está com câncer, que está nesse momento, que está passando por isso. Que projeto lindo. E a Dani não vai conseguir mais entrar, Mari? Não tem como. Ela disse que o sinal do celular caiu, mas ela está tentando entrar pelo notebook. Eu estou solicitando acesso. Acho que vai dar. Tá bom. Desculpa, Joyce, te interrompi. Não, era mais isso que eu estava falando. Que o projeto de vocês também tem esse lado, né? De difundir, aproximar, né, as informações, as pessoas, difundir as informações, aproximar as pessoas. E quando a gente se reconhece, se conecta com pessoas que estão passando pelo mesmo problema, né, vem um sentimento mesmo de conhecimento, né, daquilo, e a gente né, a gente vê que não é o fim, né? Muita gente lá na frente, e a gente se espelha, a gente se inspira, e a gente quer estar lá também daqui a pouco. Então eu acho que todo esse processo ele acaba mais leve. Na verdade, o câncer não é leve, né? Nada é leve, mas assim, acessível, né? A gente consegue passando pelas etapas quando a gente tem essa rede de apoio, quando a gente tem ela fortalecida, atuante, presente, mesmo que seja de forma virtual. Para mim fez muito sentido. Graças a Deus, eu me inspirei muito nas mulheres que eu conheci na internet e mantive contato com elas. Eu
porque eu sou uma fã, né? E eu tô falando com elas ali como fã mesmo, me inspirando para poder pegar um pouquinho daquela experiência, daquela vivência, daquela força que elas têm e beber daquilo para poder também me levantar. Então aqui a gente faz esse compartilhamento, né? Eu Um acho que a tentando gente levantar o outro, né? vai E levantar o olha, outro. Joyce, eu tenho certeza absoluta que você também é essa pessoa para muitas outras pessoas, com Muita o trabalho gente. que você faz, com essa sua forma sensível de falar, com essa sua forma de mudar as palavras para que não seja tão difícil as coisas que já são difíceis, né? Para tirar esse estigma. Então, assim, realmente é muito legal. E eu tenho certeza absoluta que você já ajuda muito mais gente do que você imagina. Eu fico muito feliz, assim, de tentar fazer isso, né? Pelo menos devolver essa gratidão que eu tenho, esse desejo que eu tenho de trazer, né? De tirar uma pessoa dali de onde eu também estava, que alguém me tirou. Agora é minha vez, depois que eu sair, eu quero ir lá e tirar alguém também. Se fizesse Que isso, lindo. Que Sim. lindo esse seu propósito das meninas do é, aplicativo. Eu acho assim, eu e a Mari, quando a gente teve essa ideia, a gente acabou se identificando muito com a ideia da Dani mesmo, porque o aplicativo é o mesmo propósito nosso. E a gente queria achar uma forma de falar, e a nossa forma de falar foi o podcast, né? A gente começou com o podcast, trazendo mulheres que passaram pelo câncer para contar sua história, trazendo especialistas, trazendo outros médicos, trazendo fisioterapeuta, trazendo a parte que é anestesista, mas que também passou pela atipia. Então, assim, trazendo a Nath, que ela é ginecologista também. Então, assim, várias pessoas que a gente trouxe e que puderam dividir também um pouco da sua história. E está sendo muito rico e transformador até para a gente, assim, conviver e conversar com tantas pessoas. E é isso que a gente quer continuar fazendo. A gente quer continuar trazendo informação sobre o câncer de mama e trazendo histórias. E unindo as forças com as meninas, com vocês, né, com eu queria esses projetos. E agora a internet traz essa possibilidade da gente se unir, né? E fazer com que a gente consiga falar mais alto. Para realmente diminuir as distâncias, né, entre os tratamentos nas pacientes do SUS, nas pacientes dos convênios, pacientes particulares. A gente quer tentar diminuir essa distância, porque a gente sabe que 80% das nossas pacientes com câncer de mama são tratadas no SUS. E a gente precisa dar um jeito de ajudar, né? De falar e de ajudar e de alguma forma ir chegando passinho por passinho em algum lugar que a gente consiga fazer mais coisas efetivamente, né? Mas Esse domingo vai acontecer aqui na minha cidade, a gente está organizando, eu e meu grupo, a primeira Oncofeira. É uma feira de saúde e empoderamento aqui da minha cidade, Parnaíba, e a primeira de Piauí. Então, nessa feira... Depois não sabem por que o Sul quer se separar de vocês, né? Vocês nos derrubam, o sistema nos derruba, tudo nos derruba. Eu tava fazendo um convite agora. Não, eu tava ouvindo o tempo inteiro, só que eu caí e não conseguia voltar. Dessa feira, é uma feira onde a gente vai ter paciente oncológico, né, cantando. Nós reunimos, né, a nossa comunidade e produzimos uma feira totalmente voltada para os pacientes oncológicos, aberta ao público, mas todas as apresentações serão de pessoas, né, em tratamento oncológico. Então vai ter apresentação de música, de dança, uma exposição fotográfica de mulheres em tratamento oncológico. Nós tiramos fotos de mulheres carecas, lindas, produzidas. 6 mulheres que vão expor as fotos. Tá tudo no Instagram, vou contar para você. E vai ter uma feira de vendas de produtos, né? Então, o paciente oncológico que tem uma loja, que tem um produto, que vende alguma coisa, vai colocar o stand lá e o público vai entrar na feira e aproveitar, assim, prestigiar a música, a dança, a exposição de foto, arte, cultura. Pacientes vão vender comida, vão vender artesanato, uma coisa que vende já, né? Loja. E é a primeira feira que eu tô indo. Eu estou muito feliz, assim, de estar organizando, estar produzindo. E é nesse momento que a gente vê como o pouquinho que a gente faz é um gatilho para
para o desenvolvimento, né? Abre o olho, é uma luz no fim do túnel, né? Para quem está precisando, está triste, está isolado, se sentindo diminuído, né? Com autoestima baixa. Quando a gente acolhe, junta, produz, né? Mostra para ele uma oportunidade, né? Assim, quando ele é muito resiliente nesse ponto, né? A gente tem que acreditar que a gente consegue, que a gente volta por cima e que a gente vai transformar esse momento tão desafiador em algo, né? Então a gente vai apresentar para a comunidade aqui, para nossa sociedade, né? Uma feira, a primeira Oncofeira aqui do estado, com tudo absolutamente feito com pacientes oncológicos. Gente, que legal! Tá vendo? Você inspira muito a gente. A gente tá engatinhando, mas se Deus quiser, né, Mari, a gente vai também conseguir arrecadar dinheiro, ter projetos sociais, que é o nosso objetivo. A gente está começando agora, mas a gente vai também conseguir. Vamos trocar figura. Bom, gente, eu acho que a gente já tem que ir finalizando a nossa live, porque já faz quase 1 hora. E eu acho que eu tenho que agradecer vocês. Eu acho um resumo, né, Mari? Assim, esse mês a gente está fazendo várias lives para falar sobre assuntos importantes, para lembrar sobre o câncer de mama. A gente já falou com a doutora Rafa sobre rastreamento de alto risco, rastreamento de risco habitual. Então, se você não assistiu, assiste lá essa live que a gente fez, que foi maravilhosa, tem muita informação. A gente conversou com pacientes, a gente vai colocar tudo aqui também. E agora a gente está conversando com vocês para falar a importância de ter informação, que logo vem esse aplicativo que vai ser super legal, que vai ser um mergulho no mundo da mama, que a pessoa que caiu no buraco e que acabou de ter o diagnóstico, ela vai conseguir ter informação, ter ajuda. E a gente conseguiu também falar sobre várias histórias, um pouquinho a história de vocês, falar sobre a importância da humanização. Então, a gente conseguiu falar muitas coisas legais. Eu estou muito feliz, muito honrada de estar fazendo parte de todos esses projetos. A Mari hoje foi lá também falar a história dela lá na Câmara, né, Mari? Sim. Foi. E aí, devagarzinho, a gente vai caminhando. E daqui a pouco, eu vou pedir o endereço de vocês duas e vou mandar para vocês. E a gente eu quero. Muito obrigada. Vamos fazer uma camiseta, mandar uma para ela também, mandar a caneca, nossa canequinha. Sim. E meninas, nossa imensa gratidão por vocês estarem participando dessa live com a gente. Da Dani, né? Ainda no começo, a gente está engatinhando. Normalmente as pessoas esperam o projeto estar lá em cima para depois convidar para participar de uma coisa tão importante que é um aplicativo de câncer de mama. E falando de um coração para outro coração, a gente sempre questiona algumas coisas na nossa vida e o câncer não é diferente. Aposto que em algum momento do tratamento de vocês ou pós-tratamento, vocês se questionaram o porquê disso está acontecendo. Mas saiba que às vezes não se trata de vocês. É óbvio, tem todo o processo de vocês, mas principalmente para vocês empoderarem outras mulheres, para vocês serem colo de outras mulheres, estenderem a mão para outras mulheres. E isso é tão grandioso, é de uma sensibilidade tão imensa, porque diante de uma dor vocês ressignificaram. Diante do espinho de uma rosa, vocês desabrocharam a rosa. Então, assim, a nossa imensa gratidão, né, Lari? Da nossa exposição, é a exposição Rosas do Deserto. Ai, que lindas! Vou mandar tudo para vocês. Muito bom. E aí também, lembrando do nosso projeto que a gente está também de histórias, ouvir as histórias. A gente pensou assim, né? A sua dor pode ser a minha também. E a gente pediu para as pacientes gravarem 5 minutinhos contando a sua história para a gente ir colocando. E a gente quer fazer uma playlist. Porque várias pessoas começaram a mandar mensagem que gostaria de dividir a sua história e tudo mais. Tanto que a gente vai abrir algumas lives para contar as histórias. A Neia contou a história dela, né? E aí a gente pediu para gravar em 5 minutinhos e a gente vai começar a divulgar. Foi ideia da Mari. Legal. E eu achei muito lindo e vamos lá. Inclusive, Joyce, se você quiser gravar também pra gente. Por favor. A Mari também vai gravar a história dela. E a Eu gente quero. vai Estendendo o convite. Claro, eu quero.
Vou já no chat terminar que eu Bom, vou perturbar vocês. Mari, quer falar mais alguma coisa? Eu acho que a Dani não vai conseguir entrar, né? Tá travando. Mas Mas muito é só nosso obrigada, Dani, agradecimento. Joyce. Foi um prazer imenso te conhecer. E é isso. Obrigada, Mari, minha parceira. Parabéns pela sua palestra hoje. Obrigada. E vamos em frente. Obrigada, Joyce. Obrigada, Beijo. Dani, por Tchau, ter tchau, participado. Joyce. Obrigada Tchau, a Dani. todos Tchau, que estão Mari. Um ouvindo. beijo. Fica Tchau, com Deus. Tchau, tchau. tchau.